dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova está no ar, sorrindo para a vida. Quinta-feira, esse dia lindo, dia voltado para Jesus na Eucaristia. Na Canção Nova, nós vivemos a quinta-feira de adoração. E o nosso coração transborda mesmo de louvor, de gratidão a esse Deus presente em cada hóstia consagrada. E é a Ele que nós rendemos nessa manhã todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Por isso nós convidamos você que pode, vem para cá, vem para a Canção Nova passar o dia. Aqui tem pregação, tem louvor, tem adoração ao Santíssimo Sacramento e tem o momento principal, o ápice, que é a Santa Missa. Então vem para cá, vem participar conosco também. Se não pode participar, olha que graça, você pode acompanhar, não é? Por todo o sistema Canção Nova de comunicação, que graças a Deus é mantido por nossos sócios evangelizadores. Bom dia para você que nos acompanha pelo canal do YouTube ao vivo da TV Canção Nova, você que está acompanhando a reprise também pelo Canção Nova Play. Esse é o canal oficial para você acompanhar a reprise do Sorrindo para a Vida, de toda a programação aí da Canção Nova também, tá? E quero acolher aí os nossos irmãos que estão aqui por trás das câmeras, todos os cinegrafistas, um bom dia também para o pessoal da produção, do Twitter, nossos operadores de rádio, bom dia também para toda a equipe da Rádio Canção Nova. Tem muitas rádios espalhadas pelo Brasil aí, inclusive tem rádio lá em Portugal, você sabia? Mas nós queremos dar um bom dia para você aqui, ó, de norte a sul, de leste a oeste, que está sintonizado também pela Rede Canção Nova de rádio. Muita gente no trabalho, com foninho de ouvido, muitas pessoas pelas estradas, no trânsito, acompanhando essa programação. O importante é que Deus está chegando até você através do sistema Canção Nova de comunicação. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer também, durante 2 dias eu não estive aqui porque o meu filhinho mais novo estava doentinho. Muitas pessoas rezaram por ele. Agradeço a você que rezou pelo Guido. Ele já está bem, graças a Deus. Já pediu para ir para a escola, então tá ótimo, né? E eu agradeço mesmo a você que se une a nós, né? Nós somos família Canção Nova. Rezamos por você, você reza por nós. Aliás, já vai mandando também o seu pedido de oração, seja pelo e-mail, né? sorrindopravida@cançãonova.com. Também no Instagram, já tem fotinha lá no Instagram, já vai chegar, tá bom? @sorrindo pra vida, deixa lá também o seu pedido de oração, a sua intenção. Nós também nos unimos porque esse momento aqui no Sorrindo pra Vida também é um momento de intercessão, não é? E de encontro com Deus. E quero acolher os meus queridos irmãos aqui da bancada, a começar por ele, o sacerdote de hoje, que é ele, Padre Adriano Zandoná. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Patrícia. Que bom ter o senhor. Senti a sua falta aqui na segunda e na terça. Ah, eu também. Mas rezamos pelo Guido e sabíamos que era por uma boa intenção, né? A boa mãe tem que estar perto da sua prole quando precisa, né? Muito bom, Deus te abençoe. Amém. Filha, muito feliz de estar aqui hoje, meus irmãos, Deus abençoe, bom dia a você que nos acompanha também. Já quero partilhar que a nossa palavra hoje, Patrícia, está em Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos capítulo 8, versículo 36. Nós vamos aprender muito com essa palavra e vamos aprender hoje com um personagem da literatura universal chamado Fausto, do Goethe, que é um escritor alemão, né, muito famoso. E ele vai nos ensinar muito o que a gente tem que viver e o que não viver. Então, com certeza, vai ser bem legal. Essa palavra vai estar entrelaçada com essas realidades próprias da literatura universal. Que chique, hein, gente? Então, ó, prepara aí a palavra de Deus. Deus vai falar conosco, vai falar comigo, vai falar com você, porque todos nós temos sede de Deus, não é verdade? E quem sobre pode... isso mesmo, quem te Olha, falou? Sério? É sobre sede de Deus. Você para de dar spoiler da minha pregação. Eu dei uma olhadinha antes. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Não, ela não deu para ela ver nada, que está tudo aqui no meu celular, letra pequena, você não ia enxergar. Não ia mesmo. Gente, quem pode saciar a sede da nossa alma? Somente Jesus. Ele é a água viva, não é verdade? E quero acolher também aqui os meus outros irmãos da bancada, Peter de Laura. Olá, bom dia, tudo bem, Patrícia, Padre Adriano? Que bênção, estamos juntos, né? Olha que saudade de estar aqui no Sorrindo para a Vida. Um grande abraço para você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação. É sempre uma satisfação, né? A gente estar aqui, nos unir à família Canção Nova, que começa o dia em oração, claro, né? Participamos ali da Santa Missa e depois, na sequência, Palavra de Deus para começarmos o nosso dia. Sorrindo para a Vida faz parte
da família brasileira já, né? E de tantos lugares fora do país. Me recordo da missão que eu estive em Portugal, Patrícia, e olha, o povo português ama o Sorrindo para a Vida. Então, um abraço para todos os portugueses agora que nos acompanham também. É uma alegria chegar aí até vocês e, claro, a tantos e tantos lugares do mundo. Estive em missão esses dias, até trouxe aqui, olha, muito bonito. Depois eu vou entregar para a Valdênia, acho que vai ser melhor, porque a Valdênia tem um jeito tão bonito, né, gente, de trazer o testemunho. Então, eu vou deixar para quem tem a excelência no assunto, tá? Mas eu estive no final de semana passado agora, no PHN, lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Um abraço para todos os meus irmãos lá de Porto Alegre, o povo do Sul, que eu amo tanto. Um testemunho que chegou aqui, esse aqui é um brinquinho do bebê. Coisa mais linda, a história é muito linda, está aqui na carta, e a mãe fez a doação daquele brinquinho do bebê, né, quando o bebê nasce. Então, imagina, né, tanto afeto, tanto carinho, tanto amor, tá a cartinha escrita aqui, ó, bem linda, e aqui o tercinho, o testemunho muito lindo. O bebezinho, só para resumir aqui rapidinho, Patrícia, o bebezinho nasceu com um tercinho meio que desenhado no pescoço. Coisa mais linda a história. Tá aqui, ó, o desenho que ela fez. Depois o pessoal mostra aqui, ó. Pra cá ou pra cá? Pra cá, né? Pra cá. O Celso. Olha só. É um tercinho nesse formatinho aqui, ó, que tá aqui. Tá vendo? Você tá conseguindo ver aí, né? Aqui, o tercinho aqui, desenhadinho no pescoço do bebê. História muito linda. Conheci a Canção Nova em 2011 e depois tudo se transformou. O bebê tá aí, prova viva. Então, obrigado aí o pessoal todo pelos testemunhos que eu recebi lá, os abraços que eles mandaram também, uma bênção. E agradecer por todo mundo que esteve presente. É a primeira vez que eu venho no Sorrindo para a Vida, pós-acampamento PHN. Então, agradecer a todo mundo que esteve, que acompanhou também o acampamento PHN aqui na Canção Nova. Foi incrível. Ano que vem, uma semana de PHN, né, gente? Já estamos trabalhando desde já para organizar tudo, né? Várias melhorias, vários projetos para facilitar a sua estadia aqui em Cachoeira Paulista durante esses dias de PHN. Vai ser bem bacana. Então, ore por nós, continuamos seguindo em frente, a missão não pode parar. Graças a Deus, Sapo, a missão não pode parar. Bom dia. De jeito nenhum, não pode parar nunca, né? Eu também não paro nunca, né? Jamais, né? Maravilha, é isso aí. Hoje eu vou pedir uma oração muito especial para a irmã da minha esposa, a Sandra, que vai fazer uma cirurgia meio complicada lá em São José dos Campos. Sandra, vai dar tudo certo aí, se Deus quiser. Maravilha. Vai sim. Sandra, querida, conta com as nossas orações, tá bom? Deus está cuidando de tudo. Vou colocar ela na minha missa de hoje, viu? Isso. Faz favor. Olha que bênção. Eu e o Sapo estamos modelando essa camiseta linda, aí, né, ó. gente? Coisa Jesus, chique, né? ó. Você já pode ir lá pedir a sua também. loja.cançãonova.com. Lembrando que tudo que você solicita através desse site, loja.cançãonova.com. É linda essa cor, né? Linda. Todos os produtos. É um vinho? É um Bordeaux? O Valdênia A Valdênia. Vamos para a pessoa certa. Lá. Valdênia Bom dia. Também, já olhei. Põe ela na roda logo, gente. Põe ela. Bom dia, Põe ela na roda, obrigada. Senão eu ia falar do Davi depois que ia chegar na roda. Mas eu já começo falando da roda, é Bordeaux. Ah lá, viu? Aê! Em homenagem Eu não às aceitaria. uvas Bordeaux. Eu não aceitaria. E aquele Obrigado, vinho Val. Bordeaux. Então, Olha. muitas vezes, algumas pessoas chamam de vinho, mas por causa da cor da uva, que aí espremida dá esse tom. Olha só que Uau. bonito. Bom dia, minha gente. É cultura demais. É cultura demais. Não é só uma cor, existe uma cultura por trás. Obrigada, a gente Meu já prazer é começa... servir café para você, Valdir. Ah, padre, que coisa boa. Então, que o senhor venha sempre, porque eu que não quero te privar desse prazer. Bom dia para todo mundo que reza com a gente nesta hora. Isso aí. Coisa boa a gente Deixa poder eu. se encontrar nessa quinta-feira. Bem-vindo, Peter. A gente estava com saudade. Obrigado, Val. Deus abençoe. Bom dia para todo mundo que está rezando conosco. Uau. Obrigada, Padre. Só pode colocar Que aqui. xícara bonita, hein? Beleza. Bom dia para você de todo o Brasil e além Brasil que reza com a gente. O programa hoje ele é mais curtinho, então não se demore, já participe conosco. Sorrindo pra Vida, @cançãonova.com. Sorrindo pra Vida, @cançãonova.com. Este é o nosso e-mail para você participar com a gente e estarmos juntos vivendo esta missão de evangelizar, tá ok? Daqui a pouquinho vai ter fotinho lá no nosso Instagram,
Aí você já fique atento, a fotinho chegou, você já curte, já compartilha, já marque seus amigos, para nós também experimentarmos toda a graça de Deus ali. Que nosso Senhor, Ele segue agindo em nosso meio e a sua partilha e o seu pedido de oração também vai trazendo fé a muitas pessoas. E eu queria compartilhar com você uma inspiração e um aprendizado aqui na bancada do Sorrindo para a Vida. Quando nós pedimos a Deus com fé algo que é impossível, também é uma forma de nós nos submetermos ao senhorio dEle. Porque às vezes a gente tende, o padre pregou esses dias aqui, né? A gente não vai só na fonte, mas às vezes a gente acaba buscando nas cisternas. Então, um testemunho de amor a Deus, de adoração a Deus, de reconhecer que Deus, é apresentar a Ele os nossos pedidos. Eu não vou pedir para pessoas somente, mas eu vou pedir a Deus acima de tudo. E às vezes a gente fica querendo aqui e acolá, privilégio aqui e acolá. Não, submeta a Deus. Isso é uma forma de adoração. Adore a Deus submetendo os seus pedidos a Ele. Porque é uma forma de reconhecer, só Tu podes, Senhor. Só Tu podes fazer por mim. E se for da Tua vontade, Tu podes fazer. Não é assim? E aí, adorando a Deus, a gente já diz, graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, o único necessário em nossa vida, está em nosso meio. E Ele já chega até você por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. E nós seguimos com fé, levando adiante a missão de evangelizar através da TV, da rádio, da internet e de todos os meios que o Senhor nos conceder. Por isso, dai-me almas e ficai com o resto, é o projeto de manutenção de todo esse sistema, de toda esta profecia. Você faz parte dele. Já agradeço aos sócios Canção Nova que estão nos ajudando agora. pix.doação@cançãonova.com. Não se esqueça do boleto, não deixe para o final do mês, pelo amor de Deus. Quem tem carnê já vá se organizando aí. Ou faça como os nossos amigos. Aqui chegou, olha, aos cuidados do Sorrindo para a Vida. E já colocou assim, aos cuidados do Sorrindo para a Vida, e já escreveu, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Tem um testemunho lindo, eu vou compartilhar com você, achei bonito, que foi o esposo que está testemunhando a graça, a intervenção de Deus na vida da esposa. Mas a generosidade não para. Esse aqui, eu nem prestei atenção exatamente, o Celso estava tentando fazer uma piada tipo Peter sobre esse pote. Isso aqui é um creme de cabelo, usei muito desse aqui. É um cremoroso. Um cremoroso, É. Tá certo. Mas esse veio de Vitória no Espírito Santo, essa generosidade. Eu já trago a participação dela. Ela diz, olá, meus irmãos em Cristo, a paz de Jesus e o amor de Maria. Conhecer a missão Sou Fecunda, idealizada pela missionária Águida Carneiro, da comunidade Canção Nova, foi uma verdadeira bênção. Como hoje eu tive a alegria de conhecê-la pessoalmente. Essa nossa irmã em Cristo conheceu a nossa irmã Águida. Ela diz, logo pensei em fazer uma arrecadação em família para enviar um singelo generoso para a doação do projeto Dai-me Almas. Amamos a Canção Nova. E ela disse, gratidão pelo sim de cada um de vocês. É a Érica Larissa Viana Gomes. O que ela disse, minha gente? É Por isso que eu ajudo a Canção Nova. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Perdão, a Érica enviou no finalzinho do mês de julho. Veio lá de Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo. E essa missão Sou Fecunda, da qual ela se refere, é um trabalho bonito. Eu não sei se todos os meus irmãos sabem, mas a Águida é missionária do segundo elo da comunidade Canção Nova. A Águida, ela viveu um processo de espera pela maternidade. É a Letícia, a filhona dela, uma belezinha, uma menina muito inteligente. E ela testemunha nesta missão, padre, nesse projeto de espera.
muitas mães que também desejam, né? Muitas mulheres que desejam ser mãe e estão nessa espera. Acho que vale a pena você acompanhar também. Tem o Instagram, o Soul, é o Soul em inglês, ok? Então é S-O-U-L, Soul Fecunda. Acessa lá no Instagram, Soul, S-O-U-L, Fecunda. E lá você vai encontrar o trabalho da Águida Cardene, missionária da comunidade Canção Nova. É um testemunho, é um alento, é uma partilha para muitas mulheres que estão nesta espera. Obrigada, porque a gente percebe que é assim, a evangelização vai acontecendo e a generosidade do povo também. Então a gente experimenta essa generosidade. Obrigada, Érica. É assim que a gente salva almas, de pouquinho em pouquinho, com a participação de todo mundo. E por falar em participação de todo mundo, eu já trago aqui o testemunho maravilhoso do seu Cláudio. Seu Cláudio, um abraço para o senhor. Fiquei muito feliz de ler a sua cartinha. Foi a sua filha também, a Ana, né, que escreveu aqui. E eu fiquei imensamente feliz. Para você participar, eu repito, em nosso e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com. Já participe lá. Ou no Instagram, daqui a pouquinho, fotinho para você, @sorrindopravidacn, para a gente estar juntinho. Mas aqui é uma cartinha, ele mesmo trouxe para nós e diz assim: bom dia, família Canção Nova, paz e bem. Meu nome é Cláudio, sou de Matias Leme, Minas Gerais. Nesse ano, eu me aposentei e desde então acompanho minha esposa, a Carmen Araújo de Oliveira, que é uma grande apaixonada pela Canção Nova. Ela tem uma profunda devoção ao Pai das Misericórdias e ao Padre Jonas também. E acompanha todos os dias o programa Sorrindo para a Vida. Hoje quero testemunhar uma grande graça de Deus que Ele realizou em nossa família. Há cerca de 3 meses, minha esposa descobriu um nódulo na mama esquerda. Foram dias de muita preocupação, muitos exames, mamografia, ultrassom, biópsia, tomografia. Ele fez aqui um registro de todos os exames aos quais ela foi submetida. Ele diz: em todos esses momentos, nós nos colocamos diante de Deus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora e contando com as orações da Canção Nova. Um dia, Deus fez uma promessa e eu também fiz uma promessa a Deus, de que se os exames se mostrassem negativos, nós viríamos pessoalmente à Canção Nova para entregar um generoso em ação de graças. E para a honra e glória de Deus, os resultados vieram tranquilos. Nosso coração se encheu de alegria e de gratidão por esta graça alcançada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado, Canção Nova, por nos ensinar a confiar na misericórdia de Deus. Peço licença a esse testemunho para que ele seja dito na Canção Nova, porque eu quero testemunhar a graça de Deus. Deus abençoe a todos da equipe de evangelização que a Canção Nova tem. Deus abençoe a todos os evangelizadores, com carinho de uma família que ama, e eu achei lindo, ama e vive Canção Nova. No final ele disse o que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Foi o senhor Cláudio, a Carmen e a Ana que estão testemunhando a glória de Deus em nossas vidas. O nosso abraço, e que bom saber que o Senhor vive a Canção Nova. E bonito, como eu disse no início, adorar a Deus é também reconhecer que algumas coisas na nossa vida só Ele pode realizar. Se essas duas continuarem falando, eu não vou ter mais nada para pregar. O Espírito Santo está contando para elas, está dando o spoiler da minha pregação. Brincadeira, muito bom. Obrigado vocês, minhas irmãs, pelas duas partilhas muito inspiradas, que com certeza já estão preparando o coração dos irmãos, né, para a palavra de hoje, que é muito forte. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo, né, que Ele está soprando aqui. Nenhuma viu, gente? Nós não conversamos sobre a pregação. Isso. Val, que lindo. Eu achei bonito porque foi o marido que escreveu a carta para dar o testemunho. Podia ter sido ela.
ela, né? Olha que lindo, Deus tocou o coração da família e esse marido mandou esse testemunho para a Canção Nova para edificar a minha fé, a sua fé. Eles foram sustentados através da Canção Nova, por quê? Porque a Canção Nova é obra de homens? Não, porque a Canção Nova é obra de Deus. E por isso vale a pena você contribuir com essa obra. Val, eu vou entregar para você, olha, esse valor que o casal lá do Rio de Janeiro, Gorete e Arlindo, mandaram, eles não querem que fale o valor, mas só para vocês verem que tem dinheiro aqui dentro, tá bom? Eles contribuíram porque eles acreditam nessa obra, assim como Cláudia acredita, a esposa acredita, e as graças de Deus, as curas também podem acontecer, curas físicas, mas as curas também da alma, gente, que muitas vezes é mais importante do que a cura física. Então, obrigada a você que ama a Canção Nova, você sócio evangelizador que ajuda a Canção Nova, e eu já quero aproveitar e pedir, não é? Faça mesmo a sua contribuição agora. Ajude a Canção Nova, você que acredita nessa obra. pix.doação@cançãonova.com, QR Code também aí na tela para você contribuir. Errei, está aqui, para você ajudar também essa obra de Deus. Como é bom ouvir testemunhos como esses, não é? É maravilhoso, né, padre? Edifica a gente, né, Edifica. Patrícia? Edifica mesmo. Meus irmãos, aproveitar o ensejo. A Águida é de Vitória? De Vitória. Acabei de receber uma mensagem do pessoal de Vitória, a Gel, José, que viajaram comigo lá para uma peregrinação, não lembro qual. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Olha, eu quero aproveitar o ensejo. Eu tenho dito aqui, Patrícia, esses dias, que eu apresentaria uma intenção para a Quaresma de São Miguel que eu vou fazer para ajudar a Canção Nova. E ontem a nossa ecônoma geral da Canção Nova me retornou com a intenção da Quaresma de São Miguel, dos 40 dias com São Miguel que eu vou fazer nesse ano. A intenção, todos nós aqui da comunidade conhecemos a nossa sede e a capela da sede que quebrou, caiu, né? Foi toda ruiu porque uma árvore caiu e a capela inteira, gente, linda, onde está a sede do governo da nossa comunidade, né? A capela inteira veio abaixo por causa dessa árvore que caiu. Então, eu vou fazer essa Quaresma de São Miguel, em primeiro lugar, para rezar, para adorar a Deus, para levar você a um tempo de combate espiritual, né? Será todas as noites, de 15 de agosto até 29 de setembro, né? 21 horas até umas 10h30, ali, 10h40, porque nós vamos rezar o rosário, fazer as orações da Quaresma de São Miguel diante do Santíssimo Sacramento todas as noites no meu canal. Espero você. E a intenção desse ano, vai ter lá o QR Code, o Pix, é ajudar na construção dessa capela. Na reconstrução, não, na verdade, na construção, porque vai ter que fazer tudo de novo, né? E vamos aproveitar, fazer um pouquinho menor, para ali que muitos dos projetos de evangelização da Canção Nova são gestados, né? Porque é a sede do nosso governo vai ser feita maior. O que eu falei? Menor, então me perdoe, desculpa, confundi, faz parte. De manhã não é fácil para ninguém, né? Então, o projeto, essa Quaresma desse ano vai ser para ajudar, para reconstruir essa capela. Então, lá na live você vai poder ajudar. E o livro que nós estamos usando, todas as noites nós vamos estar refletindo sobre o livro Castelo Interior, Moradas, de Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja. Nós vamos entrar nas moradas, é aqui, né? Eu sempre me confundo. Eu queria ter a destreza da Val e da Patrícia para mostrar os livros, mas eu não tenho, né? Castelo Interior, Moradas, no loja.cançãonova.com você pode adquirir. Todas as noites eu vou trazer reflexões sobre esse livro, né? O Peter já esteve lá comigo, vários sacerdotes sempre estão. Então, convite feito, 15 de agosto a 29 de setembro, Quaresma, 40 dias com São Miguel diante do Santíssimo, todas as noites, exceto no sábado. Todavia, dia 15 é um sábado, então a gente começa no sábado, mas depois nos sábados não tem, porque é a memória, é a solenidade da Assunção. Então não dá para mudar o dia 15, né, que começa, independente do dia que cair da semana, a gente começa o dia 15. Né? Combinado. É isso. Família Canção Nova, vamos para a frase do dia, né, que você aguarda aí, do nosso querido Padre Jonas Abib. A resposta generosa ao chamado de Deus transforma uma vida e alcança muitas outras. A resposta generosa ao chamado de Deus transforma uma vida e alcança muitas outras. Vamos dar então a nossa resposta hoje ao Senhor, não é? Deus espera de mim, Deus espera de você a nossa resposta, para que Ele possa fazer mesmo obra nova em nós, né, Peter? Exatamente. Quero me unir a todos os meus irmãos que num dia de hoje, num dia 6 de agosto, há 21 anos atrás, entramos na comunidade Canção Nova. Exatamente hoje, dia da transfiguração do Senhor, eu ingressava
na comunidade, junto com os meus irmãos. Então, um abraço a todo mundo que entrou aí no 6 de agosto de 2005. Grandes, queridos irmãos que ainda estão na Canção Nova. Foi uma resposta ao chamado de Deus. O senhor lembra, né, padre? Eu lembro. Padre, né? Novinho ainda, lembro do padre bem novinho. Todos nós com esse desejo sincero de entregar nossa vida para Deus. Ninguém veio para a Canção Nova com aquele propósito de fazer alguma carreira ou querer fazer alguma coisa na Canção Nova. Eu sou testemunho disso. Muitos dos nossos irmãos, a gente entregou os melhores anos da nossa vida para Deus, a nossa juventude. Então entregamos com esse firme propósito de somente deixar Deus conduzir e fazer o que o Senhor pedir. Então, louvado seja Deus. Dê também a sua resposta para Deus no dia de hoje. Entregue tudo nas mãos do Senhor, tá bom? Vamos pedir o Espírito Santo e deixar o Senhor nos conduzir. Vamos juntos, vamos cantar. Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser. Vem, Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo com teu poder, com o teu poder. Sopra sobre mim, sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser. Oh, vem, Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo com teu poder, com o teu poder. Te adorarei, renderei um louvor, pois tu és, Senhor, o meu tudo. Me prostrarei a ti, te adorarei, renderei um louvor, pois tu és, Senhor, o motivo e a minha razão de viver. Senhor, Tu és a nossa razão de viver. Vem em auxílio dos nossos limites nessa manhã. Vem desmontar, Senhor, a nossa desesperança, nosso medo, a nossa falta de fé. Vem falar conosco. Eu consagro esse momento a Ti, Espírito Santo, e peço que sejas Tu que venha falar, que venha ministrar, que venha levantar os corações. Sobretudo, retira de nós, Espírito Santo, os preconceitos que temos com relação à palavra de Deus, com relação à vida de conversão. Quantos votos íntimos, eu não vou ser assim, eu não vou me converter, eu não vou ser aquela pessoa que abandona tal coisa para ir para a igreja, ou que pensa de tal forma. Preconceitos. Mas nós temos que ter a humildade de nos submeter a Deus, ao jeito de Deus para viver a nossa vida, para fazermos o que precisa ser feito. Vem, Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Marcos, capítulo 8, versículo 36. Marcos 8, 36. É uma palavra muito forte, mas ao mesmo tempo que revela claramente o que significa ser cristão. Com efeito, o que adianta a alguém ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua vida? Em outras traduções, com efeito,
que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Né? A palavra aqui usada foi psique, do grego, né? Que poderia ter sido traduzida como vida, mas que tem o sentido também de alma, né? De eternidade, de salvação. O que adianta você, eu, ganharmos o mundo inteiro, ganharmos todas as coisas, realizarmos os nossos sonhos, se viermos perder a nossa vida, a nossa alma, a nossa salvação eterna, e também a nossa vida, a qualidade da nossa vida, dos nossos relacionamentos? Veja bem, essa talvez seja a pergunta mais importante já feita por Jesus em todo o Evangelho. E não é uma ameaça, pelo contrário, é um convite à lucidez, né? Diante da brevidade da vida, diante dos desafios que compõem a nossa vida, o Senhor nos chama a lucidez. Olha, Ele não está perguntando o que você tem, o que você possui. O Senhor está perguntando o que restará de você quando tudo que você possui desaparecer. Porque, olha, qual é o bem mais precioso que nós temos? Qual é o bem mais precioso que nós temos, meus irmãos? A vida. Mas, tudo bem, a pergunta é aquela pergunta justamente armando um laço. Vocês não vão sair dessa pergunta. Já saibam disso. Essa pergunta é aquela para não deixar vocês escaparem. Não, Santo Tomás de Aquino ensina, nós só temos um bem eterno. A sua vida temporal não é um bem eterno. O seu cabelo, que diga-se de passagem, está muito bonito, não é um bem eterno. O seu violão não é um bem eterno. A sua inteligência não é um bem eterno. Nós só temos um bem eterno, que quando nós morrermos, continuará a nossa alma. Eu sabia que você ia acertar. É que eu fui na tradução do grego, que vida, alma. Eu sabia. Gente, a teologia dele aqui falou mais alto, mas eu imaginei que você entendeu. Mas é verdade, nós só temos um bem eterno, né? Quando você morrer, quando nós morrermos, quando essa vida temporal passar, o único bem que vai continuar é eterno. Que é eterno, perdão, é a alma, né? Tanto que Santo Tomás, quando ele fala da alma, ele sempre usa o seguinte termo, na maioria das vezes pelo menos, né? Alma imortal. Na nossa concepção, Deus nos deu uma alma imortal. E alma aqui, né, é sinônimo de salvação. Então, nós vivemos numa sociedade, gente, obcecada por ganhos, né? O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar assistindo Sorrindo para a Vida? O que eu vou ganhar sendo amigo da pessoa? O que eu vou ganhar entrando nesse namoro? O que eu vou ganhar indo na Canção Nova? Mas veja bem, Jesus muda profundamente aqui a pergunta. Não é o que eu vou ganhar, mas ele pergunta assim: quanto da sua alma você perdeu para ganhar isso? Não é o que eu vou ganhar, mas quanto da sua alma você perdeu para ganhar aquela fama, aquele prazer, aquele dinheiro, aquela situação, né? E veja bem, talvez o maior negócio da vida pode ser o maior prejuízo da vida. Porque é interessante, quando a gente olha o texto original, o Peter que estava falando do texto original aqui, a gente traduziu aqui, né? A tradução tá: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro? Mas a palavra original, Peter, era tigar ophelei do grego, que significava assim: que lucro existe? Essa era uma frase que quem usava era só os mercadores da época ali de Jesus. Os mercadores de peixe, por exemplo, em Cafarnaum, né? Os vendedores de diamantes, de pedras preciosas, de animais para o sacrifício no templo. Era uma linguagem comercial. Que lucro existe, né? Quanto lucro eu vou ter se eu vender isso para você? Então Jesus está dizendo: que lucro existe você ganhar tal coisa e perder a sua alma, né? É como se ele estivesse falando: faça as contas da sua vida. Faça as contas antes das suas escolhas. Faça as contas durante as suas escolhas. Porque, olha, você pode até ganhar dinheiro, fama, seguidores, poder, beleza, reconhecimento, e ainda assim está completamente falido diante de Deus, falido na sua alma, né? O que é a pior derrota que existe, sabe? A falência da alma. Toda tentativa de preencher algo eterno, que é a alma, com coisas infinitas, vai ser falida. Porque a alma é eterna, certo? Então ela foi feita para o eterno. A alma é infinita, certo? Então ela foi feita para o infinito. Tentar preencher o infinito com o finito só pode causar frustração. Tentar preencher o eterno com o limitado pelo tempo só pode causar frustração. E veja bem, a gente precisa entender, irmãos,
que sempre existirá um preço invisível em cada escolha que fazemos, né? A gente tem que tomar muito cuidado com aquela frase: é barato, é de graça. Todo de graça tem um preço, todo barato tem um preço. É barato, mais barato comer lanche só, né? Mas vai vir o preço, e uma artéria entupida pela gordura e talvez um infarto antes da hora. É mais barato eu chegar em casa e descansar e deixar os meus filhos só com o celular. Mas quem vai educá-los vai ser o algoritmo, que não está preocupado com a salvação eterna deles, que não está preocupado com a educação moral, de valores, de princípios para com eles, né? Então, o problema é que muitas vezes nós pagamos as coisas, né, com aquilo que não deveria estar à venda. Nós pagamos as coisas com aquilo que não deveria estar à venda. Presta atenção que isso é muito profundo. Porque veja bem, olha, às vezes toda escolha cobra um preço. O problema é que nós pagamos às vezes o preço dessa escolha com aquilo que não deveria estar à venda, né? Pagamos, por exemplo, pagamos com a paz da consciência, com a fidelidade à nossa vocação. Pagamos, gente, com a pureza do coração, com a comunhão com Deus, com a família, com a alma, com a própria alma, né? E o pecado, a gente tem sempre entender, ele sempre promete um prazer barato, né? É um prazer barato, mas envia uma conta muito cara. Esaú, por exemplo, matou a sua fome com um prato de lentilhas e perdeu a sua primogenitura. A trama ali que aconteceu entre Esaú e Jacó, né? Judas Iscariotes ganhou as suas 30 moedas, que foram muito caras, né? Ele vendeu a sua paz, que dinheiro nenhum deveria comprar, né? A sua integridade, a sua fidelidade. Quantas pessoas trocam anos de uma família por minutos de prazer, minutos de uma infidelidade? Quantas pessoas trocam a honra por sucesso imediato, a verdade pela aprovação dos outros, né? É como alguém, gente, que para aquecer a casa por uma noite, quando está frio, começa a queimar os próprios móveis, né? Imagina. É insensatez. É como uma pessoa que está construindo uma mansão. Imagina uma pessoa construindo uma mansão. Aí ela quer economizar. Aí ela vai e vende o concreto que ela ia usar na fundação, no alicerce da casa. Aí constrói aquela mansão. Só que qualquer vento vai derrubar, porque ela vendeu o mais importante, que é o alicerce da casa, né? Então Jesus hoje está pedindo para nós olharmos com sinceridade para a nossa vida e para as nossas escolhas, sabe? Porque veja bem, o inimigo ele nunca mostra a conta toda, tá? Ele mostra só o prazer, ele nunca mostra o vazio que virá depois. Foi assim com Eva, no pecado original, né? Foi assim com Judas Iscariotes, foi assim com o filho pródigo. Primeiro brilha o ganho, depois vem a conta da escravidão, né? Depois vem a conta da escravidão. Mas, veja bem, o pecado é sempre como um cartão de créditos, com muito crédito ali, com um limite alto, mas com ali os juros altamente abusivos, né? E o pior de todos é perder a própria salvação, é perder a própria alma. E aqui entra aquilo que eu queria trazer, né, uma das obras clássicos da literatura mundial, chamado Fausto, de Johann Wolfgang Goethe, que a gente chama de Goethe, né, no português. Não sei se vocês conhecem esse livro, irmãos, já leram, eu já o li, é fantástico. Ontem eu estava lendo ainda, assim, relendo, né, e é um dos clássicos da literatura mundial. E a gente entende, né, os próprios santos, como Santo Tomás, o próprio Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Tomás, muito na Catena Áurea, eles citavam, né, os doutores da igreja e também os clássicos da literatura mundial, como Virgílio, a Odisseia de Homero, e esse é um clássico da literatura mundial. E é interessante que na história do Fausto, ele era um homem muito culto, muito inteligente, ele era formado, pra você ter noção, isso lá no século XVII, XVIII. Ele era formado em medicina, ele era formado em direito, ele era formado em filosofia e ele era formado em teologia. Só que esse livro ele apresenta, né, o Fausto do Goethe ali, apresenta um dos principais dramas da vida humana, que é a sede de sentido, né, um drama espiritual. Ele tinha tudo isso, mas ele se sentia muito vazio, né? Ele percebeu com o tempo que o saber não trouxe felicidade, o sucesso não trouxe paz, a fama não respondeu às grandes perguntas que ele tinha, né? Todos nós temos grandes perguntas. Por que eu estou vivo? Qual que é o sentido da vida, né? Para onde eu vou quando eu morrer? Então, o que acontece? Ele chegou a pensar até em suicídio.
tem suicídio, ele tinha uma inquietude. Mas veja bem, esse vazio profundo que ele sentia na alma, que eu e você sentimos na alma, não é sinal que tem alguma coisa errada. É sinal que nós fomos feitos para o infinito. Quando você sente uma carência, sabe, que nada pode preencher, não estou falando carência de ferida, estou falando essa carência existencial, né? Não é sinal que você tem algo errado com você, é sinal que talvez você está bebendo na fonte errada, né? Você está bebendo na cisterna e tem que beber na nascente da água. Então, diz que quando ele estava no auge ali da sua angústia, apareceu um demônio chamado Mefistófeles, né? É a história. E o demônio não apareceu com chifre nem nada, não. Ele era muito bonito, ele era educado, inteligente, conversava muito bem e entendia a dor profunda de Fausto. E começou a conversar com Fausto. E falou assim, olha, Fausto, eu sei que você está sofrendo, olha, se você confiar em mim e me deixar eu te conduzir, né? Em outras palavras, parafraseando ali a tentação de Jesus no deserto, se você me adorar, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar juventude de novo, vou te dar mais influência, eu vou te dar mulheres, eu vou te dar dinheiro. E Fausto fez o pacto com Mefistófeles, que era o demônio ali, né? E veja bem, Fausto não odiava Deus. Não, ele só acreditava que Deus não o podia fazer feliz. Aqui é o maior drama do pecado. Você não precisa ser um ateu para perder a sua alma. Você não precisa odiar Deus e adorar o diabo. Você precisa só acreditar que Deus não é o suficiente para você. Você precisa acreditar que Deus não pode te dar a felicidade que você quer. Só que é uma mentira. A felicidade verdadeira só vem quando a nossa alma repousa em Deus. Dizia Santo Agostinho, lá nas Confissões, no livro 1, fizeste no Senhor para ti, e inquieta está a nossa alma, o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Então, Fausto, infelizmente, aceitou esse pacto. E existem muitos pactos silenciosos hoje em dia. As pessoas fazem pactos invisíveis, né? É como você comprar uma casa, Patrícia, e na escritura está escrito em letras minúsculas, daqui 20 anos essa casa não vai ser sua, e você não lê. Aí você compra a casa, paga, daqui 20 anos vem alguém e toma. Então, o pecado, ele sempre traz um contrato invisível. Você vai ter uma alegria agora, mas depois você vai perder tudo, né? Então, Mefistófeles propôs, ele aceitou o pacto e ele teve tudo. Juventude de novo, dinheiro, prazer, viagens, experiências. Só que ele se apaixonou por uma mulher, né? O nome da mulher era Gretchen, daí vem o nome Gretchen, que se popularizou no Brasil por causa da cantora, né? Mas vem dessa obra do Fausto, da classe da literatura mundial. Era uma menina pura, era uma menina religiosa, era uma menina muito boa. E ele se apaixonou perdidamente. Só que ele ficava sempre sendo influenciado ali pelo Mefistófeles, e ele envolveu a menina numa tragédia por causa de escolhas que ele levou ela a fazer. Moral da história, morreu a mãe da menina, o irmão dela foi morto, e ela descobriu que estava grávida, desesperada, sem a mãe, matou a criança, a polícia pegou, prendeu, e ele perdeu, ela foi presa, condenada, e ele perdeu tudo que ele tinha. Tudo. Mas por quê? Porque ele viveu aquele pacto invisível e ele acreditou na sedução do demônio, né? Ele acreditou que Deus não podia o fazer feliz. E essa é a mesma tentação que aconteceu no Éden. O que o diabo disse para Eva? Olha, no fundo, Deus não quer que você seja como ele. No fundo, essa maçã é o que te falta. No fundo, você não tem o que você precisa em Deus. Deus não te dá o que você precisa. Por trás de todo pecado tem uma promessa mentirosa de felicidade. O demônio promete felicidade e entrega escravidão. Promete liberdade e entrega correntes, algemas. Sempre vai ser assim, né? E a obra vai indo, as consequências, né, disso na vida de Fausto foram muito nefastas, mas a obra termina com ele vivendo uma redenção, né? No final da vida ele acorda, deixa o egoísmo, uma forma de redenção, né? E mostrando que a graça de Deus também, implicitamente, sempre pode transformar uma pessoa. Mas eu quis pegar o desejo, a história de Fausto aqui do Goethe, porque ela é muito profunda. Lá no Catecismo da Igreja Católica, número 27, está escrito assim: o desejo de Deus está inscrito no coração de todo homem. Existe um desejo de Deus. E o pior erro é você, repito, tentar preencher um desejo de eternidade com aquilo que é infinito, com aquilo que é finito, com aquilo que é passageiro. A sua alma foi feita para Deus, né? Então você não pode entrar nessa negociação com Mefistófeles. Você não pode entrar na negociação com o pecado. Porque o inimigo, ele é um melhor negociador do que eu e você.
Ele sabe como envolver. Tanto que São João Crisóstomo, comentando esse evangelho, disse: o demônio não vence pela força, mas pela persuasão. Ele primeiro seduz a vontade e depois a escraviza. Então, ele sabe conversar, ele é sedutor, ele aparece sempre com uma aparência muito boa. Cuidado com os contratos silenciosos que você assina, tá? Muitas vezes, quando você está entrando num relacionamento com uma pessoa ruim, uma pessoa que não tem Deus como prioridade, com uma pessoa que já mostrou para você que quer te usar, com uma pessoa que já mostrou para você que vai te trair, você está assinando um contrato invisível que vai causar a sua ruína, né? E a gente tem que ter mais lucidez espiritual, gente. Me perdoe, tem pessoas que estão negociando a salvação da sua alma por um prato de lentilhas, por nada, porque não veem os anzóis. Quem aqui já pescou? O Peter deve ter pescado, ele é do Mato Grosso, lá tem uns peixes maravilhosos, né, Peter? Maravilhoso. Fui num rodízio de peixe uma vez lá, amei, maravilhoso. Mas quando você vai pescar, o que acontece? Ninguém pega um peixe mostrando o ferro do anzol. O peixe está no meio da isca, do alimento. O que o peixe, desculpa, o anzol está no meio da isca, né? Do alimento ali que você dá para o peixe. Então, o que o peixe pensa? Não pensa, ali tem um anzol para furar minha boca e me fazer virar comida do Peter, né? Por exemplo, do Padre Adriano. Não, ele fala, eu quero comer aquele alimento, eu estou com fome. Ele não raciocina muito. E essa é a pedagogia da tentação. Cuidado que muitas comidas suculentas têm um anzol dentro. Muitas propostas suculentas deste mundo, muitas propostas suculentas do inimigo, muitas propostas suculentas de prazer, de ascensão, de fama, de honra, de glória, elas trazem um anzol espiritual. E a grande tragédia do nosso tempo, gente, é a falta de lucidez e de percepção espiritual. Vocês sabem que eu já estou estudando bastante as 7 moradas da alma de Santa Teresa, que eu vou usar na quaresma de São Miguel, que eu vou fazer, né, como eu falei no começo aqui da pregação, no meu canal. E você sabe, Patrícia, que ontem eu estava lendo o capítulo 1, entre lendo o Goethe, eu tirei um tempinho para dar uma repassada ali nas moradas da alma que eu já tinha lido, e Santa Teresa falou algo maravilhoso e ao mesmo tempo amedrontador. Ela disse assim: nós temos um castelo de cristal ou diamantes, que é a nossa alma, e dentro dele mora o grande rei. Só que a pior tragédia da vida é que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, nunca entra nesse castelo, mas fica ali fora, ali na margem. E ela dizia que naquela margem tem muitos répteis, né? E ela vai usando a imagem dos répteis, dos bichos, para mostrar o quê? A tentação, a distração. E Santa Teresa dizia que a maioria das pessoas que não entra no castelo, não é nem por maldade ou por odiar a Deus, mas é por distração. A vida inteira é distraído, assinando contratos invisíveis que vão fazer você perder a sua alma. Contratos com cláusulas minúsculas. Gente, existe um preço escondido no pecado. O pecado cobra juros. A propaganda do pecado mostra o prazer. A realidade apresenta a conta. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Vou dizer para você, Deus nunca deu autorização para mim e para você para pecar, e o pecado nunca será a solução. Às vezes é interessante, filha, na confissão ou numa direção espiritual, a gente percebe que tem pessoas que estão vivendo situação de pecado e elas não querem que o padre as ajude a sair, elas querem que o padre dê para elas uma justificativa para elas continuarem pecando, né? Não, padre, é que isso, é que é aquilo. Olha, eu entendo, eu respeito, cada um é livre, mas eu sempre sou honesto em dizer, o pecado é sempre morte. Não tem outra solução. Gente, se o pecado fosse uma coisa muito simples, uma coisa fácil de vencer, por que Deus ia virar homem e morrer numa cruz para nos libertar do pecado? O pecado é tão grave, é tão podre, que ele custou cada gota do sangue do Deus feito homem. Jesus na cruz, para nos libertar das amarras do pecado, da condenação eterna que eu e você já mereceríamos, por causa da nossa natureza pecadora, das nossas más escolhas, da concupiscência que em nós habita, né? Então, é preciso entender, né? Entender que nós precisamos fazer escolhas conscientes. O cristão precisa ser, a cristã, um homem, uma mulher de olhos abertos. Olhos espirituais abertos, né? Sabe? Porque
existe uma parte que Santo Tomás comenta sobre isso. Presta atenção, Peter. Isso aqui como é interessante, filho. A gente que trabalha com jovem, né? Santo Tomás explicou que ninguém escolhe o mal como mal, né? Enquanto mal, mas escolhe um bem aparente percebido de forma desordenada. Então, quando a pessoa escolhe o bem, ela está buscando um bem aparente que foi percebido de forma desordenada. Lá na Suma Teológica, segunda parte, questão 8, artigo 1. Mas isso não anula o fato daquele mal ser mal. Mesmo que eu busque um bem aparente, dar um tiro na minha mão, vai deixar a consequência de machucar a minha mão. Desculpa o exemplo esdrúxulo, né? Então, a gente tem que entender que toda tentação vai pedir uma troca. Os pactos são silenciosos. E os pactos que a gente faz com Mefistófeles começam nas pequenas concessões. Hoje eu não vou rezar. Essa mentira é pequena. Depois eu me confesso. Todo mundo faz. Não, eu não vou ser verdadeiro. Não, o que tem trair a minha esposa? Né? Você vai perceber que eu sempre prego essas coisas, por quê? Porque eu não quero massagear suas emoções, eu quero te levar para o céu, tá? Sei que tem pessoas que não gostam que fale do pecado, mas olha, se você não gosta que fale da salvação do pecado, é melhor mudar de canal. Que a gente não vai mudar isso, né? Não vai, eu não vou mudar. Isso é a integridade da nossa mensagem, do que nós aprendemos do nosso fundador, do meu ministério sacerdotal, né? Então, as pequenas concessões, cada concessão parece pequenininha, mas ela vai se tornando um contrato silencioso, ela vai moldando o coração, né? Sabe? E às vezes o inimigo nem precisa que você negue Deus, ele precisa que você seja um cristão que vive o ateísmo prático. Existe o ateísmo teórico, de ideias, de livros, e existe o ateísmo prático, que é a pessoa que até vai na igreja, mas que vive como se Deus não existisse. Você é um ateu prático. Eu vou à igreja, eu gosto do Padre Adriano Zandoná, eu gosto do Peter, eu gosto do Sorrindo para a Vida, mas eu vivo como se Deus não existisse. A lei de Deus para mim eu não levo a sério. Então isso é um ateísmo prático. Depois a pessoa se diz muito religiosa. Eu me recordo que eu conversei com um padre amigo que morou num outro lugar, num outro país por um tempo, que ele diz assim, que se eu fizesse uma procissão lá, padre, lotava a cidade inteira, missa de domingo não ia ninguém. Falei, as pessoas não entenderam, né? Elas não entenderam. Elas se dizem religiosas, mas elas vivem como se Deus não existisse. Por quê? Porque elas são supersticiosas com relação à procissão, mas não entendem que a missa no domingo é a coisa mais importante. É o dia do Senhor. Não ir à missa aos domingos é pecado mortal, né? Como é importante ser um católico de verdade. Então, cuidado, porque o inimigo não quer que você negue Deus sempre. Ele vai querer que não vai nem precisar, você não precisa nem abandonar a fé. É só não ter tempo para rezar, não ter tempo para a família, não ter tempo para a Eucaristia, né? O mundo continua oferecendo pactos invisíveis, como Mefistófeles ofereceu ao Fausto na obra do Goethe, né? Então, a gente precisa entender, pactos invisíveis, trocar a verdade pela conveniência. Pacto invisível, trocar a oração pela distração. A série, a rede social, os vídeos do TikTok. Pacto invisível, trocar a pureza pelo prazer imediato, o eterno pelo instante. Cristo nos oferece, ao contrário, uma aliança diferente, gente. Ele não pede nossa alma para destruí-la. Ele entregou a sua vida para resgatar nossa alma, né? Então, isso é bem interessante. E olha, é importante entender. Na obra do Goethe, o Fausto sempre dizia, né? Nada basta. Ele disse muitas vezes, nada basta. Santa Teresa nos ensinou, só Deus basta. Naquele poema lindo, né? Só Deus basta. Você pode ter tudo, mas se você não tem Deus, sabe, sempre vai faltar alguma coisa. E sabe o que eu concluí, Patrícia? Fiz 15 anos de padre sexta passada, nesses meus 15 anos de padre, olhando para a minha vida, sobretudo, né? Não só para a vida dos outros. Que o maior ladrão da nossa alma nem tanto são os grandes erros, mas é a ilusão. Né? Como eu disse, por trás de todo pecado tem uma promessa mentirosa, um bem aparente. Você acha que ali está a sua salvação. É ilusão, né? Então, veja bem, ninguém perde a alma de uma vez, excedendo a pequenas ilusões. Né? A oração abandonada, como eu disse, o perdão adiado, a confissão adiada. Talvez você que está me acompanhando, você precisa, nós estamos à vésperas do Dia dos Pais, né? E aqui tem 2 pais maravilhosos que eu conheço, que são o Peter e o Sapo. Talvez você está adiando a sua postura de pai que você precisa ter. Você precisa corrigir o seu filho, você precisa falar com ele, você precisa resolver o problema, você precisa ir à escola.
Você está terceirizando, achando que o filho é só da sua esposa. Que vergonha, meu irmão. Você é um homem de verdade, não faça isso. Talvez você está adiando o marido que você precisa ser. Você vai esperar o quê? Acontecer um adultério, sendo que a tua esposa está falando? Me ajuda, conversa comigo, ajuda mais, me dá atenção, muda isso. Ou você, esposa, muda aquilo. Deus vai nos mostrando sinais, gente, do que está para acontecer. Às vezes a gente não vê porque a gente está entorpecido pelo prazer e pela distração. Então, cristãos de olhos abertos e ouvidos abertos, não assinar contratos invisíveis, sabe? Não assine contratos invisíveis. Faça hoje um exame de consciência diante dessa palavra e reordene as suas prioridades, né? Às vezes a gente assina contrato invisível com o mal, quando Deus é sempre um acessório dispensável na nossa vida. Deus precisa ter o primeiro lugar, porque só quando Deus é o centro, amado, amada, né? Aí sim as coisas começam a encontrar o seu lugar. E veja bem, use os bens do mundo sem deixar que eles usem você. Os bens não são ruins, não, são maravilhosos. Quando Deus é o centro, os bens são maravilhosos. Quando os bens são o centro, eles se tornam uma desgraça. Perdoe o termo, né? Se tornam algo ruim. Então, reordene as suas prioridades. Volte à oração, volte aos sacramentos. Lembre-se todos os dias que a eternidade começa nas escolhas do hoje. Então, escolha por aquilo que salva a sua alma. Decida pelo céu. Vamos cantar então. Pedir ao Senhor essa graça, né? Enquanto o padre trazia essa reflexão maravilhosa, a pergunta que fica no meu coração, padre, é essa: se aquilo que eu quero colocará em risco a minha alma, vale a pena ter? Vou repetir. Se aquilo que eu quero colocará em risco a minha alma, vale a pena ter? Então, que o Senhor nos dê essa graça, porque tudo aquilo que eu quero e busco, que isto me aproxime cada vez mais de Deus. É o Senhor. Felicidade verdadeira é Ele. Então, peçamos isso. Peçamos essa graça do Senhor. Nenhum contrato falso pode iludibriar as nossas escolhas e as nossas vontades. Não. Tudo que eu quero ter, todo lugar onde eu quero chegar que me aproxime mais de Deus. Amém? Vamos pedir a Deus essa graça. Além de vós, o que há para mim no céu? Se vos possuo, nada mais me atrai aqui. Meu coração pode já desfalecer, a minha herança eterna é o meu Deus. O meu Deus é a minha riqueza. Tudo mais pede o teu valor. Desprezei as paixões desta terra, a fim de ganhar teu olhar e ficar contigo, meu Deus. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Os vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Mais uma vez, para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Os vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus.
nós nos colocamos na Tua presença e queremos fazer uma verdadeira revisão de vida. Será que as nossas atitudes, elas têm realmente nos aproximado do Senhor? Será que as nossas decisões têm nos aproximado de Deus ou têm nos distanciado do Senhor? Nos coloquemos diante da luz de Deus. Deixemos essa luz nos iluminar nesta manhã. Deixemos o Espírito Santo revelar a nós o que tem nos distraído, o que tem nos roubado, nos tirado da presença e da vontade de Deus. Porque somente na vontade de Deus é que nós somos plenamente felizes, realizados, somente caminhando, permanecendo na vontade de Deus, mesmo com dores, com renúncias, com sofrimentos, com perdas, mas na vontade de Deus está a nossa realização, na vontade de Deus está a nossa alegria plena, custe o que custar. Então, diante de Deus, com o Espírito Santo agora nos revelando e iluminando a nossa mente, a nossa consciência, a nossa inteligência, que Ele nos revele hoje o que tem nos tirado, nos roubado da vontade de Deus, o que tem nos distraído, meu irmão, minha irmã. O inimigo é astuto, ele é inteligentíssimo e astuto, e ele sabe como nos distrair. E à medida que o padre foi pregando, Deus foi falando ao nosso coração, Deus foi falando e revelando a nossa consciência, o que tem nos distraído, o que tem nos tirado, nos roubado da vontade de Deus. Senhor, nós tomamos a decisão hoje de que o Senhor seja o primeiro na nossa vida, de que o Senhor seja realmente o soberano, de que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Obrigada por essa pregação, obrigada por tudo que o Senhor foi revelando a cada um de nós. Obrigada também por toda a libertação que o Senhor está realizando no interior de muitas pessoas, na mente e no coração, nos afetos. Obrigada, Jesus, porque à medida que a pregação foi acontecendo, muitas pessoas foram deixando cair por terra também aquilo que eram algemas, as correntes que as prendiam. E agora ficou para você, meu irmão, minha irmã, a decisão. A decisão é sua. Tome a decisão que você precisa tomar. Rompa com aquilo que você precisa romper. Muito obrigada, Senhor. Nós queríamos ter mais momentos aqui para seguir em oração, mas por tudo isso, nós glorificamos ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigada, Padre. Obrigada, Peter, Patrícia, por essa oração. Quanta unção, não é? E é isso, a felicidade é a gente se aproximar de Deus. Escolha sempre isso, que aí você com certeza não vai perder a sua vida. Louvado seja Deus por tudo. Esse programa merece você ouvi-lo mais e mais vezes, compartilhar com seus amigos, acesse lá o CN Plus e faça com que mais pessoas descubram o sentido da vida. Tem muita gente perdendo esse sentido e nós estamos aqui para nos ajudar a encontrar o sentido em Jesus. Obrigada a tanta gente linda participando conosco, tantos pedidos de oração. Vinícius disse assim, olha, eu gostaria de pedir oração, ele vai retomar os estudos, vai começar a faculdade, a gente reza por você, viu? A Renata Ramos, ela também pede, ela colocou assim, um pedido de oração de uma mãe desesperada, contextualizou aqui, Renata. Nós estamos rezando por você e pela sua filha, pode contar com as nossas orações, entre tantos. Quero agradecer a Cristiane, ela diz assim, Cristiane Cavalcante, bom dia bancada, hoje eu completo 34 anos, estava afastada da igreja, mas continuo perseverante na oração, com a ajuda da Canção Nova e com a ajuda de toda a minha família, eu tenho certeza que eu já estou voltando e logo, logo estarei de volta por completo. Louvo a Deus pela minha vida e pela vida de vocês. Segue o meu Pix Aniversário ou Pix Idade. E ela disse o que, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que maravilha! Quero trazer um testemunho curto, a hora já vai adiantada, mas eu gostei da frase dela. Ela disse assim, bom dia, meus amigos do Sorrindo para a Vida. Meu nome é Janaína, passando aqui para agradecer a companhia diária.
Sou sócia há muitos anos, graças a Deus. Estou em casa de licença maternidade. Assisto a Canção Nova o dia inteiro. Meu bebê está com 4 meses e hoje, quando apareceu a Val e deu um sorriso, ele já reconhece. Ah, é a tia. a tia Val. Obrigada por fazerem parte da minha vida. Rezem pelo meu retorno ao trabalho, que será mês que vem. Penso que as mães ficam apreensivas nesse momento, né? A Patrícia que o diga aí. Ela diz, amo muito vocês. E em caixa alta, Peter, Sapo, Patrícia, Padre Adriano Zandoná. O que a nossa amiga Janaína disse? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Aqui eu só queria fazer um destaque, porque ela disse assim, vocês são minha companhia diária. E nos chamou de amigos. Que lindo. Isso é muito importante, porque nós nos sentimos família, amigos. A pessoa fica o dia inteiro. Gente, tem que ser boa companhia para você aguentar o dia inteiro. É verdade. Porque é a escolha dela, Boa. não é? Tem que ser boa companhia, é a escolha dela. Tem uns que falam assim, meu Deus, quando é que vai embora, né? Mas se ela passa o dia todo e está agradecendo a Deus, obrigada, sócio, e obrigada, Senhor, porque como a Patrícia disse, a Canção Nova é uma bênção. Então, estar na nossa companhia é estar na presença da bênção de Deus o dia inteiro. E aí a gente diz mesmo, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ela está na companhia de Jesus, Não né? é? Com a graça de Deus, gente. 24 horas por dia, família Canção Nova. Vale a pena, não é? Ajudar essa obra de Deus. Vamos saber aí como que está o projeto da Minha Almas? De ontem para hoje subimos 4%, graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos aos 14%. Família Canção Nova, faltam 86%, temos aí 18 dias úteis pela frente, percentual diário de 4,8%. Querido, querida, hoje você pode ajudar essa obra. Tenho certeza que a palavra de Deus tocou aí o seu coração. Os testemunhos de hoje também tocaram o nosso coração. E a maneira mais prática de você ajudar a Canção Nova é pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Se você não sabe, todo o sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV e internet, tudo isso é mantido pela providência divina. Como assim? Sem propagandas comerciais. São os sócios evangelizadores, você que nos ajuda aí pelo Pix também, que faz essa obra acontecer diariamente. É um milagre diário, isso mesmo. Então, hoje ainda, ajude a Canção Nova. pix.doação@cançãonova.com. Desde já, muito obrigada. Deus abençoe. Patrícia, sabe o que eu percebo? A gente fica muito feliz quando chega aos 100%, é uma alegria que não nos contém, né? E todo mundo fica também. Mas você sabe que aquele risco, você sabe que a maioria dos acidentes, eles acontecem quando a pessoa está chegando perto de casa. Sim. Ah, já está tranquilo, já vencia a batalha. Então a gente corre o risco de entrar no outro mês, já conseguimos os 100%. Gente, mas com o dia 1º do outro mês já começa a outra batalha, né? Para a gente chegar aos 100% desse mês também. Então você que pode ajudar, que conhece pessoas que podem ajudar, vamos nos movimentar. Não vamos deixar para a última semana, vamos já ajudar essa obra, né? Que faz tão bem, que evangeliza, que leva o céu a tanta gente. Então nos ajude nesse dia, pix.doação@cançãonova.com, convida mais pessoas para ajudar, para a gente já ir crescendo na campanha, né? Padre, sabe Para chegar no final, a gente já tem um... Pode falar, filha. Uma coisa que me vem, porque a gente está largando um restinho para trás, vocês perceberam? Todo dia a gente está na meta do 4,7, hoje foi 4,8, e a gente alcança o 4. Então, esse é menos de 1% que fica para trás, mas no final aumenta. Então, hoje vamos nos empenhar, como o Padre Adriano falou, não vamos deixar esse restinho para trás, não, todo mundo na meta. Mesmo. O padre vai dar a bênção para nós. Hoje não tem a hashtag, não tem a frase. Olha, é verdade, eu estava me esquecendo. Muito obrigado. A frase de hoje, para você digitar aí no nosso Instagram, para você digitar aí na live no YouTube, para você digitar depois ouvindo o vídeo, é a seguinte: o meu tesouro é Jesus. Simples assim. E eu acho que resume tudo que nós falamos aqui. Digita aí agora já no Instagram, o meu tesouro é Jesus. E copia o link aí desse vídeo, se você está acompanhando, vai acompanhar depois, né? Copia o link da pregação do programa, manda para mais pessoas, reposta aí o post no nosso Instagram, Sorrindo para a Vida CN. É bem importante movimentar as redes sociais da Canção Nova também, tá bom? E você de Fortaleza, sábado estarei aí na Paróquia da Glória, eu e a Bruna Marta, um momento lindo de evangelização com a música, também presidirei a missa. Espero você de Fortaleza e região.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Até amanhã, se Deus quiser. Não, amanhã eu não veio. O padre não vem. Vem outra pessoa pregar, isso que é importante. Canção nova não Claro, para. Até a próxima, padre. Se Deus quiser, Val. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, família. Peter, foi uma bênção ter você aqui. Maravilha, Obrigada. Deus abençoe, eu que agradeço. Valeu. Até amanhã, sabe? amanhã. Deus abençoe, família. Vamos lá. Eu me decidi seguir Jesus.